Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela vossa presença. Amigos na expiação, estando todos nós nesse processo de expiação, de provas e expiações, como é o nosso planeta, os livros às vezes conseguem ser esses grandes amigos quando atravessamos momentos mais delicados, momentos de maior dificuldade. E por isso mesmo o trabalho desta noite vai ser baseado num livro que eu comprei essencialmente por curiosidade, por me terem dito que foi o livro que mais comoveu Divaldo. É psicografado por Divaldo, portanto, e foi e comprei-o com essa curiosidade. E acabou por ser o livro que eu mais precisava de ler e que eu mais precisava ter ao meu lado nos últimos tempos. E por isso eu decidi partilhar aqui convosco o livro, fazendo esta nota de que realmente os livros complementares na literatura espírita são mesmo muito importantes, porque se a base, se o ensinamento está na codificação, as histórias que nos comovem o coração estão na literatura complementar e daí serem também de leitura muito importante. Antes de falar desse livro, eu queria trazer-vos um episódio evangélico que está relacionado com ele, que é, curiosamente, muito pouco falado. As histórias que nós ouvimos falar de Jesus, ou do tempo de Jesus, são sempre aquelas em que ele se dirige ou às multidões, ou aos discípulos. Mas há um episódio que, curiosamente, é tão pouco falado que até o evangelista João não falou dele. E eu fui comparar os relatos dos 4 evangelistas deste episódio, que é o episódio da tentação no deserto. Eu trouxe ao texto, não os vou ler aos 4, só como fiquei como nota para que depois possam fazer o vosso estudo. Mas basicamente este episódio conta a ocasião em que Jesus é conduzido ao deserto, supostamente é conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo após ter jejuado 40 dias e 40 noites, e dele se vão aproximar durante essa noite, supostamente, todas as tentações. Eu vou só ler esta parte aqui. Aproximando-se o tentador, lhe diz: "Se és o Filho de Deus, diz para estas pedras que se tornem pães." E Jesus responde: "Está escrito, não somente pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo leva-o à cidade santa, que é Jerusalém, coloca-o no pináculo do templo e diz-lhe: "Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e sobre as mãos irão-te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra." E Jesus responde: "Não tentarás ao Senhor teu Deus." E novamente o diabo leva a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. "Tudo isto te darei se prostrado me adorares." E Jesus vai responder: "Vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o teu Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto." Então o diabo deixa-o e eis que os anjos se aproximam e começam a servir. Isto é o relato de Mateus, este é o relato de Mateus. Marcos tem apenas este parágrafo e imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E vamos ver aqui que diabo será, vamos entender como alguém com inclinações ou perturbações, ou tendências, ou inclinações ao mal, digamos assim. A cidade santa é o Jerusalém. O templo é o de Jerusalém, que foi construído por Salomão e embelezado pelo rei Herodes, que irá permitir, por exemplo, que Salomé ordene a execução de João Batista. Os anjos de Deus serão os espíritos puros. E Joana de Ângeles, no livro, na obra Ilumina-te, ela vai fazer também referência a este episódio, dizendo-nos que este deserto para nós, na atualidade, é aquele não nos vai conduzir realmente para o deserto, propriamente dito, em termos geográficos, mas vai levar-nos para o nosso interior, para as nossas paisagens interiores, que aguardam por uma reflexão profunda. Lucas já faz um relato mais completo, muito parecido com o de Mateus, e João, como eu disse há pouco, nem sequer vai falar neste episódio. A pergunta
ou este episódio também suscitou curiosidade a Jesus, que eu espero que seja a curiosidade que estejam a ter agora, que é, será que Jesus isto poderia ter acontecido de facto, ipsis verbis, como está relatado aqui? Será que Jesus, sendo o Espírito que é, tinha estas tentações todas? As tentações da riqueza, por exemplo. A Gênesis vem referir a este episódio. E diz-nos o seguinte: Jesus não foi arrebatado, ou seja, ao contrário do que Marcos dizia, ele não foi impelido para o deserto. Ele apenas quis fazer com que os homens compreendessem que a humanidade acha-se sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. E reparem, as tentações que estão ilustradas naquele episódio não são tentações, não são atos materiais nem físicos, são todas de ordem moral. Não é? Adora-me que eu dou-te os reinos da terra, dizia. E continua ainda João Evangelista a explicar. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demónio, para expulsar a tendência má, sucumbiu-lhe às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam por ele praticar as virtudes que a lei de amor ensina. E João Evangelista vai concluir: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm, sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos cegaram durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Amélia Rodrigues, eu estou a ler um pouquinho, mas daqui a pouco já vou desdobrar um pouco. Amélia Rodrigues, no livro Até ao Fim dos Tempos, vai explicar o seguinte acerca também deste episódio. Jesus iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução, exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados, culpado que ele não era, como recurso de autopurificação. A sua era, portanto, uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária, tentando a conquista do infinito. Então, basicamente, a explicação que temos na Gênesis e que temos aqui na Amélia Rodrigues é que aquele episódio evangélico terá servido como uma ilustração, como uma situação hipotética para nos mostrar que vocês, humanidade, vão estar sujeitos a isto e é esta a postura que têm que ter. Não é? Como professor que era, Jesus exemplifica a situação de aprendizagem. Mas esse episódio tem algo, ou faz-me pensar, e por isso eu trouxe este trabalho, numa outra questão, que é esta. Vamos imaginar que aquela noite aconteceu de facto. Que aconteceu mesmo aquela noite. Imaginem uma noite em que Jesus realmente sofre isto que está aqui relatado neste episódio. Ou imaginem como é que Jesus se sentiria quando ele, depois de lá fazer os seus sermões, depois de fazer as suas curas, de ajudar toda a gente, quando ele se recolhia, normalmente com um sítio isolado. Imaginem como é que Jesus se sentiu, por exemplo, depois de ter sido condenado e a caminho do Gólgota. Qual terá sido o sentimento predominante de Jesus, para além de todos os sentimentos elevados? Ele ainda tinha matéria. Aquilo que eu imagino, eu não posso dizer, não é? Portanto, é aquilo que eu imagino, é que Jesus terá sentido profundamente sozinho. Numa situação daquelas como a tentação do deserto, na situação em que ele se recolhe, na situação em que ele se desilude com os discípulos, com os amigos. E apesar da presença de Deus sempre constante em Jesus, ele terá-se, eventualmente, havia essa hipótese, de sentir alguma solidão. Porque mesmo tendo Maria, espírito elevado também, tudo o resto nós sabemos que não estavam nem sequer próximos de fazer alguma companhia a Jesus.
E quem de nós, nos seus grandes momentos de dificuldade, não se sente assim também? Profundamente sozinho. Vamos dizer, mas está equivocado, mas está isto, mas está aquilo. Quer esteja equivocado, quer esteja obsidiado, quer esteja o que for, vai estar a sentir-se sozinho na mesma. E qual vai ser a nossa atitude perante isso? Está obsidiado, deixa-o estar ali. Trata-o como um leproso, que por acaso é a figura principal da Sublime Expiação, do livro Sublime Expiação. É obsidiado. Está equivocado. E deixamos-lo de parte. Começamos a tratá-lo exatamente como se fosse um leproso. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Maria Madalena fez? Foi isso que Maria fez? E que ainda faz? Então vamos ver as tentações de Jesus quais foram. Pães e pedras simbolizam os desafios que todos nós sentimos na nossa vida, para obter o que é necessário à sobrevivência pelo esforço e trabalho. Saltar do pináculo, não é? Lá da igreja de Jerusalém, e ser salvo pelos anjos, era isso que o diabo lhe dizia. Indica o quê? A fé em Deus, mas fé raciocinada, fundamentada na lógica e no bom senso. Fé que trabalha a própria melhoria com confiança em Deus. Poder e riqueza, já sabemos, bens transitórios, devemos buscar antes os bens internos, como nos dizia Jesus, não os meteis para vós tesouros na terra, onde traça e o caruncho os corrói. Recorda-te que cada dia tem as suas situações específicas, magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os malpróprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Há uma série baseada num treinador, não sei se é de futebol, é de um desporto qualquer, em que o treinador diz o seguinte: espero que todos nós, ou nenhum de nós, seja julgado pelas ações dos nossos momentos mais fracos, mas sim pela força que mostramos quando isso nos é dado uma segunda oportunidade. Quem é que são os nossos amigos na nossa vida? São aqueles que nos julgam quando estamos nos momentos mais fracos? São esses que nós consideramos como amigos na nossa vida? É precisamente sobre amigos, também desamizades, desamores, que nos vai falar este livro, A Sublime Expiação, que nos fala de uma história, vou dizer incrível, não tenho outra palavra, que é entre Luciano e Armando. É apenas uma das grandes histórias de amizade que vemos neste livro. E nós sabemos, ensina-nos o Evangelho, ensina-nos o Livro dos Espíritos, que se uma amizade nos pode servir na existência física, muito mais útil nos vai ser no plano espiritual, quando nós deixarmos o corpo. Porque grande é a felicidade daqueles que, regressando à pátria espiritual, vão encontrar os amigos. E reparem, não dizem familiares, dizem amigos. Isto não significa, obviamente, que os amigos não sejam familiares, mas refere-se a amigos, a acolhê-lo na sua jornada. E eu pus aqui uma frase nas minhas cábulas, que não sei de quem é, mas não é minha, está alguns nos livros, que diz o seguinte: quem socorre o irmão apenas no infortúnio, exerce a piedade que humilha. O verdadeiro amigo acentua a alegria dos entes amados, multiplicando-a. É estranha esta frase? Soa estranha. Quem socorre o irmão apenas no infortúnio, exerce a piedade que humilha. Lucian era um leproso. Ele sofria de lepra. Foi rejeitado pela família. Mais para o fim do livro, vamos saber que a própria mãe o tenta matar por 2 vezes, por vergonha. Portanto, foi obrigado a mudar de nome
quando se deu o diagnóstico de lepra. Isto é uma história recente, não é uma história da altura de Jesus, portanto, mesmo o mal de lepra. E Luciano vai ser internado numa colónia e a certa altura ele vai dizer isto. Na primeira carta, o livro começa com a carta que ele vai escrever ao seu grande amigo Armando, que era um espírita. Aliás, eles dois tinham sido espíritas, os dois tinham sido oradores espíritas, trabalhadores espíritas. Não tenho amigos, ou melhor, creio que jamais os tive, com raras exceções, perfeitamente compreensíveis. A minha família exigiu que eu mudasse de nome, a fim de não os envergonhar quando aqui me internei. Portanto, isto era na colónia, no hospital onde ele estava internado. A enfermidade não me fez sofrer o que a ausência dos familiares me produziu em angústia e solidão. Sou desse modo estranho no seio da terra em que nasci, sem lar, sem família, sozinho, mas com Deus, que é, aliás, o nosso melhor sustento. O exercício que eu tenho para vós neste momento, para todos nós, digo para vós porque eu já o fiz, se retirarem esta frase, que é claramente a frase de alguém que tem fé, de alguém que acredita, de alguém que é espírita, como sabemos que Luciano é, qual é a vossa primeira reação emocional e intelectual a isto que o Luciano diz? Armando, quando leu isto na carta do seu amigo Luciano, que já não via há muitos anos, ele de facto tem aquela resposta, tabela, não é, do livro de um espírita. Estamos num planeta de provas e expiações. Ora, se ponham no lugar do Luciano, com lepra, completamente deformado, a sofrer há muitos anos numa colónia, num hospital, abandonado por todos. E a resposta do amigo espírita é: estamos num planeta de provas e expiações. É verdade, não está a mentir. Mas era isto que nós gostaríamos de ouvir se fôssemos o leproso. É exatamente isso que nós pensamos quando somos nós a passar pelas dificuldades, pelos problemas e pelas dores. Nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Isso diminui a nossa dor. Armando tinha uma verdadeira repulsa, e vejam agora aqui este detalhe. Armando, o amigo do Luciano, o que tinha lepra, ele tinha em si, desde pequeno, uma verdadeira repulsa pela lepra, que ele não sabia explicar muito bem. E o livro, a certa altura, vai dizer o seguinte: o medo produz sintonia com aquilo que se teme pela própria vibração que emite. E não é este Armando que tinha essa repulsa, que ele não sabia explicar muito bem porquê, pela lepra, cujo melhor amigo que vem a ter se torna um leproso contra a lepra. Mas melhor do que esta resposta ou a reação de Armando, o espírita, que estamos num planeta de provas e expiações, é aquela que nós encontramos no Evangelho. E aqui começamos a perceber porque é que temos ali aquele episódio da tentação no deserto. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Que chorem. Porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar-lhes as lágrimas. Nós sabemos da ciência que a relação entre amizade que as relações de amizade são inclusivamente muito importantes para a nossa saúde física, para a imunidade, por exemplo. Porquê? Porque está associada a uma série de benefícios psicológicos, fisiológicos que advêm das interações sociais. Tem uma série de vantagens, até reduz o stress. Portanto, é uma boa receita. O problema é que é difícil. Obreiros, diz-nos ainda o Evangelho, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece aos corpos o pão terrestre. As vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso,
e a trama da vida se escapar das mãos e os vossos olhos fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Neste livro, que eu estou a ler agora, ainda não acabei, que também é um livro incrível, diz-nos o seguinte: diz-nos para que é que serve o bem. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria destina-se em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isto mesmo, o céu não perde o inferno de vista. E isto é um diálogo que acontece já depois do Senhor ter desencarnado. E em ti perguntam: olha, fizeste isto, fizeste aquilo, ajudaste aquilo, ajudaste os animaizinhos, fizeste aquilo, não é? E ele diz que sim a tudo. Mas que se afastava dos leprosos. E entenda-se aqui leproso no sentido figurado. Era muito caridoso, mas aquela caridade de conveniência. E por isso lhe dizem: torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então cogitaremos na travessia. Lembra-te de que o Sol, situado a cerca de 150 milhões de quilómetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Mas ainda assim nós continuamos com o Lucian solitário. A solidão tem-me acompanhado os passos e com ela aprendi a conhecer, por necessidade pessoal, o valor da meditação, o milagre da paciência e, acima de tudo, a compreender que as criaturas são, por enquanto, o que conseguem tornar-se e não o que pretendem alcançar. Assim, reunindo as fracas forças e os fortes ideais, prossigo sem mágoas, avanço sem o peso desagradável dos destroços da ilusão de que me vou libertando devagar. Evocar o sofrimento que nos causam as experiências do caminho é como desenterrar cadáveres. Quem ama Jesus não se deve deter nos pequenos acidentes que, olhados do topo da ascensão, perdem qualquer significado. Em trajes de humilhação e agravo. O livro relata todos estes episódios de humilhação a que Lucian foi sujeito desde que contraiu uma doença. Isto aqui já é Armando que vai dizer, quando eles os dois se reencontram, algum tempo depois, e estão a ter aquela conversa fraterna entre dois velhos amigos, e Armando vai dizer, o Armando que não tinha lepra: experimentei na face a bufetada de mãos antes amigas e a recusa de corações que outrora se disputavam a agradar. Alfinetadas mordazes e cruéis feriram-me os sentimentos. O que havia de mais caro aos meus afetos foi ultrajado e escarnecido. E de roldão com tudo isso, eu fui amarfalhado também. Nessa conversa, os dois amigos continuam e Lucian, a certa altura, diz isto: se o passado é a nossa sombra de dor, o futuro significa a nossa primavera de bênçãos, conforme o presente ao nosso alcance. As trevas cedem ante a luz e o sofrimento desaparece face à alegria da esperança e ao consolo da consciência em tranquilidade. Ninguém paga além do débito a que se vincula. O amor, porém, é o permanente haver, em clima de compensação de todas as desgraças que por acaso tenhamos semeado, recompensando-nos o espírito pelo que fizermos em nome do bem e realizarmos em prol de nós mesmos. E diz Lucian: reaprendi aqui, nas tábuas da lepra, o que a púrpura me fez atirar fora, recuperando oportunidades felizes que só agora posso avaliar em toda a sua extensão. Armando continua. Eu estou a ler mais neste trabalho porque acho que estes textos dizem tanto que ninguém não conseguiria dizer melhor do que eles. A luz sempre chega e triunfa, mesmo porque a treva nada mais é do que a ausência dela.
não tendo, portanto, nenhuma significação real. À medida que o corpo se desfazia, putrefato e nauseante, ao Lucien, enquanto leproso, a meditação em torno da justiça do céu descerrava as paisagens do futuro, diminuindo a agudeza das dores experimentadas. Portanto, a sua sensibilidade ia aumentando. Bem digo assim toda a amargura e aflição, por meio das quais consegui o encontro comigo mesmo, sob o pálido protetor da fé renovada de que se fazem intérpretes os mensageiros espirituais, essas vozes que logo estarão ecoando por toda a terra, convocando em definitivo o homem para os caminhos da Boa Nova e anunciando a era da fraternidade e da paz prometida pelo Cristo Jesus. Vou passar este aqui para esta parte que é fulcral do trabalho de hoje. Também ainda do livro Sublime Expiação. Nunca esperes amigos neste mundo. Eu quando li isto até que saltei da cadeira. Ou do sofá, ou da cama, já não sei onde é que eu estava a ler na altura. Nunca esperes amigos neste mundo. Os amigos na Terra estão quase sempre interessados na mesa farta da ilusão e no palco dos sonhos. Quase nunca conseguem compreender, infelizmente, o significado verdadeiro da amizade. Anestesiados pelo engano, jornadeiam entorpecidos nos centros elevados do sentimento puro. Não têm culpa, são infantes, ou seja, são crianças, nas experiências superiores da vida. Encontrarás, todavia, alguns espíritos amigos que valerão mais que qualquer multidão. Ser-te-ão claridade na noite, sem estrelas, e presença discreta na soledade mais fria. Falarão a linguagem da bondade silenciosa e saberão apagar-se discretos, a fim de que fulgures, não obstante o envoltório de pesados crepes que te ocultem. Valerão o tesouro da alegria pura e serão os mensageiros de Deus. Só para aliviar aqui o ambiente, que eu estou a sentir que está assim um bocadinho. Ainda há uma semana alguém dizia, eu quando li, antes disso eu vou dizer outra coisa, há algum tempo, tinha por volta dos 30 anos, vou só dizer há algum tempo, um amigo do meu irmão disse assim, um jantar de amigos, olha, o meu pai diz que se nós no final da vida tivermos um amigo a sério, já é muito. Eu, no alto da minha sabedoria de 30 anos, eu pensei assim, credo, isso é muito pouco, não é possível. O pai dele deve ser assim uma pessoa daquelas. Agora, no baixo dos meus 40 e poucos, começo a ver que o senhor tinha razão. E depois nós vamos aos ensinamentos de Jesus e o que é que Jesus diz sobre os amigos. Só para ver se o pai do amigo do meu irmão tinha razão ou não. O verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pela vida do amigo. Então agora volta à historinha. Há uma semana alguém dizia assim, eu quando lia o diário da tua viagem ao deserto, eu pensei assim para mim, isto vai dar trabalho. Perigo, segurança, escolhias perigo. Perigo, segurança, escolhias perigo. Perigo, segurança, escolhias perigo. Mas apesar de todo o trabalho que a pessoa antevia, que a outra que foi ao deserto ia dar, ela manteve-se ao seu lado. E mantém-se ao seu lado. E depois a outra que foi ao deserto disse assim, mas eu agora já estou um bocadinho melhor, não já? Ele dizia assim, claro que estás. Impossível, possível, tu escolhes o impossível. Impossível, possível, tu escolhes o impossível. Melhoraste imenso, dizia-me. Mas continua ao lado. Então aquilo que eu vos desejo é que consigam ter pelo menos alguém assim. De preferência nas vossas casas. Mas se não for nas vossas casas, onde não quiserem. Mas alguém que possa dar a vida por vós. Normalmente temos os nossos pais, não é? Mas não tem que ser obrigatoriamente os nossos pais, pode ser qualquer outra pessoa. Mas lembrem-se desta definição de Jesus do amigo, alguém que seria capaz de dar a vida por vós. Mas se levarmos isto à letra, se calhar não encontramos amigos na Terra. Porque são raras as criaturas que vão dar a vida por alguém, não é?
Mas dar a vida por alguém não significa propriamente morrer pelo outro. Os meus pais deram a vida por mim e ainda estão vivos, felizmente. Ou infelizmente para eles. Mas felizmente para mim eles ainda estão vivos. E deram a vida por mim. Dedicaram todas as suas vidas foram dedicadas aos filhos. Porquê que isto é importante? E aqui vamos trazer um bocadinho da psicologia e da psiquiatria. O que é que os falsos amigos, ou vamos dizer assim, os amigos dos likes e dos afins e das coisas boas, veem? Aquilo que se vê. As nossas aparências, o nosso comportamento, a nossa linguagem corporal e a forma como nós interagimos nas diferentes situações. O que é aquele que se põe ao nosso lado sempre, independentemente do trabalho que a gente dê, vai ver. E é aquilo que nós todos temos que aprender a ver acerca de nós e acerca dos outros. Que todos nós sofremos perdas, que todos nós vivemos conflitos connosco mesmos e com os outros, que temos sentimentos, os pensamentos, os nossos traumas, as nossas dores e o nosso passado. Por exemplo, alguém que teve um trauma na infância, um trauma em criança, uma das coisas que poderá resultar desse trauma é que ela vai fugir a 7 pés das pessoas que mais a amam. E vai dar toda a atenção a quem não mostra assim um amor tão autêntico. É má pessoa, é obsidiada, tem má inclinação. Não, teve um trauma de infância. O que é que Jesus nos dizia? Ou o que é que os ensinamentos espíritas nos dizem? Ser mais severo contigo do que com os outros. Porquê? Porque só nós vemos o iceberg todo. Nenhum outro vê isto aqui que não se vê. Então isto significa o quê? Significa que eu posso julgar os outros? Que eu posso dar opiniões, que eu posso dar palpites? Que eu posso tratá-los como leprosos? Ou como a pessoa mais saudável do mundo? Não, porque eu não vejo tudo isto. Ou seja, a maior parte e a parte mais importante de cada um de nós não é visível para ninguém, a não ser para nós mesmos. E por isso é que é difícil também fazer amigos. Porque os amigos normalmente, não é? Os vários amigos, concentram-se naquela parte lá de cima. Só que nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado e que nos compreenda aqui abaixo, não é lá em cima. Para lá em cima temos as nossas relações sociais, a vida em sociedade. Aqui precisamos de quem fica ao nosso lado quando damos trabalho. E felizmente foi isso que Lucian encontrou no livro Sublime Expiação, com Miriam. E é mesmo muito comovente ver a descrição dessa amizade entre Miriam, que era simplesmente uma senhora conhecida de Lucian. Não lhe era absolutamente nada, não era familiar, não era nada. Mas que vai ser a grande amiga de Lucian e que o vai acompanhar durante toda a sua prova, durante toda a sua expiação. Os males demorados quase sempre conseguem minar as resistências mais vigorosas, se estas não se renovarem na oração constante e no recolhimento salutar da meditação, fontes geradoras de esperanças superiores e de forças desconhecidas. O que é que Jesus fazia depois lá dos seus afazeres? Recolhia-se em meditação e em oração. Miriam, a tal senhora, ofereceu-se a assisti-lo ao Lucian no corredor sombrio da loucura. Portanto, não quando ele já estava com aquele nível de esclarecimento e sensibilidade espiritual, mas nos piores dias. Era a única que lhe tocava, que o ajudava, mesmo em termos físicos, porque mais ninguém tocava no leproso. Ela internou-se na clínica dele, a pretexto de querer fazer um repouso,
pagou as próprias despesas e ofereceu ao jovem o carinho da esperança e a luz da compreensão, chamando-o a sair do estreito caminho em que se deixava emperdar. Miriam fez isto ao Luciano, que foi rejeitado por toda a família. A mãe, antes dele se internar nesta clínica, criou-se uma espécie de um anexo no quintal para ele ficar lá fechado, sem permitir visitas, sem permitir absolutamente nada. Porquê? Não sabem falar as línguas elegantes da hipocrisia. É bem provável que não se façam identificar com festas, nem se credenciem salvadores. Semelhantes a sutil aroma, impregnam os corações com a sua doce presença. Nem a morte os afasta. Agora, abre os olhos e desdobra o entendimento para encontrá-los. Fica atento, a fim de que não passem pela porta da tua alma e sigam adiante sem que os recebas e os honres. Recordando, Lucian revivia. Tinha os olhos túmidos de lágrimas que escorriam lentas, lenificadores. Sim, acudiu-lhe à mente a Miriam, que era o biótipo perfeito do amigo, conforme ela própria o definira. Agora que ele caminhava pela selva escura, podia valorizar melhor a benfeitora, que, aliás, sempre reconhecera como anjo tutelar do seu caminho, enquanto era colorido o céu das suas aspirações. No tempo em que sorrisos infantis lapejavam no seu coração, podia permitir-se passar menos atento pelas amizades nobres. Miriam era a que lá estava quando Lucian se sentia absolutamente sozinho. Porquê, meu amigo? Porquê? Perguntava Lucian ao Armando. Porquê que eu escuto o silêncio dos amigos espirituais, que nada que dizem, eles que são os mensageiros da esperança e da minha isolação? Lembremos que Lucian tinha sido trabalhador espírita. Porquê? O enviado desencarnado fitou-me e respondeu: porque o sofrimento foi abençoado pelo Mestre no Jardim das Oliveiras, onde ele próprio experimentou as mais rudes aflições, perdoando aos que o angustiavam. Porque todo o sofrimento é cobrança que a vida nos faz dos nossos débitos por erros e crimes passados. Se prossegues fiel, não necessitas de aplauso, e se já exercitas o amor, dispensas novas orientações. Entretanto, como nos pedes diretriz, outra não conhecemos senão aquela que está contida na palavra da vida. Servir sempre, sem desfalecimento. Houve uma fonte que desejou crescer e rogou ao divino doador forças para espalhar bênçãos ao seu redor. E no livro dos Espíritos nós vamos encontrar esta pergunta. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida votam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder que têm. Eu trouxe aqui esta frase, este escritor brasileiro, que nos diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Viver é muito perigoso. Acaba sempre em morte. O Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Quem é que nunca se sentiu assim? Às vezes nós achamos que Jesus quer que a gente vá para a direita e nós vamos para a direita. Paulo dizia isto, não é? Mas depois Jesus manda-nos para a esquerda e quando estamos na esquerda manda-nos outra vez para a direita. Foi assim com Paulo de Tarso. Ele disse isso. Os grandes erros, diz-nos esta outra escritora, que se cometem na vida são erros recorrentes. Sempre repetimos os mesmos erros. O mesmo erro. E é esse erro que finalmente nos define. Porque não se trata de um erro, mas de uma situação limite. A lepra era uma situação limite para Luciano. E o que é que nós fazemos quando estamos neste ponto? Há um fenómeno atmosférico que eu só reparei aqui no norte, que é, às vezes, quando estamos a passear assim junto à praia ou a ver o mar, nos dias chuvosos, está assim, eu ainda não percebi bem se é ilusão de óptica ou não, mas às vezes nós olhamos para o mar e parece que está a chover só num ponto por cima do mar. Nós ainda não estamos a apanhar a chuva, mas a chuva está lá ao longe, nós vemos lá cair naquele ponto sobre o mar e dizemos assim: olha, a chuva vem e temos que nos despachar ir para casa. Não é? Estes momentos de lepra na nossa vida são um pouco assim. Parece que só está a chover em cima de nós e no resto do oceano está a cair água, no resto
da cidade não está a cair água, é só em cima de nós. Mas quando está a acontecer isso, quando a chuva está a cair em cima de nós, temos Miriam ao nosso lado? Ou temos a mãe ou temos mais pessoas como a mãe do Luciano e aquilo que ela lhe fez? Pô-lo no anexo, pô-lo de lado, porque afinal vamos julgar quando ele está no momento mais fraco, em vez de ajudar. Então, e o que é que nós fazemos quando estamos ali naquela nuvem de chuva só para nós? Aquilo que as nossas avós nos aconselham. Seguimos em frente com passinhos pequeninos. Fazemos o que temos a fazer, mas pouco a pouco. Não pensamos muito no futuro, ou no amanhã. Lavamos a louça, limpamos o pó, escrevemos uma carta a um amigo. Vamos avançando passo a passo. Damos um passo, esperamos, descansamos um bocadinho. Damos uma palmadinha nas nossas costas, porque mais ninguém nos vai dar, se não tivermos a sorte de ter uma Miriam ao nosso lado. Não notamos, mas estamos a dar pequenos passos. Era como aquele psicólogo, que também era economista e ganhou um prémio Nobel, que ele dizia às pessoas que tinham depressão: olha, escreva num diário o que é que veste e o que é que faz de manhã. E a senhora dizia: olha, hoje estou com o mesmo pijama de há uma semana, não saí da cama todo o dia. E entregava ao médico, entregava ao psicólogo. No segundo dia, lá ia escrever: bem, ainda estou com o mesmo pijama, a casa está uma bagunça, não saí do quarto. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, ela ficou com vergonha de dizer que estava com o mesmo pijama, que que o quarto estava uma bagunça e que não tinha cozinhado nem arrumado a casa. Então, ela vai tirar o pijama, vai mudar de roupa, vai fazer a cama e não faz mais nada, mas escreve no diário para apresentar ao médico. Quinto dia, bom, se calhar é melhor arrumar mais a casa, porque senão vou ter que escrever ao médico que isto ainda está uma desgraça. Então lá arruma a casa, lá limpa a casa e escreve no diário que se vestiu, que limpou a casa e assim por aí adiante. Passando os dias, tinha saído da depressão, sem Xanaxes. Então é isto, não é? Passinho a passinho. Depois o livro, já não tenho tempo, mas o livro vai falar quem foi Miriam noutras vidas, quem foi Luciano noutra vida, ou seja, vai recuar uns séculos para explicar porque é que afinal o Luciano tem a lepra. Não é? Então, a Miriam mais não tinha sido que Isabela, a mãe de Luciano, numa outra encarnação chamava-se Juliano, e a Isabela tinha sido obrigada, era uma senhora pobre, tinha engravidado e não tinha possibilidades de o criar. Então ela teve que deixar o filho, foi à vida dela, continuou, digamos assim, como mais ou menos cortesã, não é? E Juliano era alguém sempre muito atraído pelas riquezas, enfim. Depois tem aqui a história muito bem explicada com a escrita de Victor Hugo, portanto, vou só dar assim mais um aliciante para o livro. E Isabela, anos depois dela ter abandonado o filho vai vê-la passar com a filha, com uma outra filha que ela teve de um outro casamento. E vai apaixonar-se perdidamente por ela, pela própria mãe, sem saber que ela era a mãe dele. Isto na mesma vida, não é? Antes de ele ser Luciano. Apaixona-se por ela e vai ter com ela, entra pela casa dentro e dizer: eu quero-te, eu vou-te possuir e tudo mais. Isabela resiste. Isabela era viúva. Sim, era viúva na altura. E depois, Juliano, como não sabia aceitar um não, Juliano de Luciano, e porque já tinha perdido uma outra mulher, a Grácia, que vai ser depois a mãe do Luciano, o Juliano vai e rapta a própria mãe e a filha dela, que ela andava sempre com a filha, a Beatriz, rapta e acaba por matá-la nesse rapto. Mas Isabela nunca não vai, só no momento da morte é que vai vislumbrar quem era o Juliano, e séculos depois vai reencarnar como Miriam, a única que esteve ao lado dele quando a chuva, aquela nuvem de chuva, estava sobre a cabeça dele com a lepra. Estou aqui a resumir a teia toda, é uma grande confusão, muitos séculos
entre a meio, mas Lucian ainda vai reencarnar junto com a Isabela, com a mãe, ainda vai reencarnar com a Grácia, a rapariga ambiciosa que o havia recusado também, e vai ser a mãe de Lucian, que depois o vai rejeitar novamente, que vai tentar matá-lo 2 vezes envenenando. Até morre um cãozinho, agora estava a olhar lá para a Catarina, lembrei-me do cãozinho dele que morre porque a mãe ofereceu um bolo envenenado e ele deu uma fatia ao cão e depois o cão morreu. E por isso vão ver, séculos se passaram entre estas 2 coisas. Mas mãe é mãe e mãe volta a ajudar Lucian. O que vemos em sonho que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida. Muito frequentemente são eles que vêm visitar-vos, como o ides visitar o encarcerado. Nós somos os encarcerados. Eu tinha aqui selecionado várias passagens deste livro para vos ler, porque já deu para perceber que eu fiquei mesmo fã deste livro. Não vou ler, não vou ter tempo, mas trago-vos esta frase aqui, que também faz algumas referências ao espiritismo, e esta aqui é interessante. Medicamento de superior natureza e excelente elaboração, a revelação espírita é na atualidade a mais eficaz terapêutica para o homem moderno, cuja inteligência rutilante, capaz de impulsioná-lo na direção das estrelas, não raro encarcera-o na masmorra do ceticismo. Deixa-me só ver se há assim, aqui alguma coisa que eu quero mesmo que vocês ouçam. Tem muitas coisas sublinhadas. Vou ler só este texto que tem a citação que estava no início do trabalho. Vós que caminhais a sós, na multidão, sem o afago do amor, nem o alevo da ternura, esperai um pouco mais e crede no amanhã. Se hoje vos parecem demorados os dias de inquietação, intérminos serão os tempos de ventura que experimentareis, saldada a dívida e cumprido o compromisso remissório. Mãos devotadas enxugarão as lágrimas que ainda retiverdes, entoando canções de felicidade junto aos vossos ouvidos, as nossas Míriams, não é? Não recueis ante o testemunho mais assustador, nem fujais às aflições do dia-a-dia, ainda que tenhais cravados nos pés os agulhos de 1000 ignomínias. Erguei-vos, tristes e desconsolados da terra, pela oração impregnada de confiança. Concluída a áspera provação, saireis do corpo, qual borboletas coloridas, libertadas pela transformação das lagartas vagarosas e rastejantes, voejando no leve ar do dia em luz. Bem direis então haverdes sofrido e louvareis o corpo generoso que vos serviu de casulo. Esperai, portanto, almas que chorais, sem nada possuirdes, além da consolação da fé e do murmúrio das próprias orações. Jesus conhece-vos e sabe das vossas agonias. E o Espírito da Verdade, no mesmo capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos o seguinte: em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e mostra-vos o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto acham-se sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos, a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade. Não mais vos chamarei de servos, chamar-vos-ei de amigos,
disse Jesus aos seus apóstolos. Esta foi a bibliografia que usamos. Falta aqui o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. E era este o trabalho que tínhamos para esta noite. Então vamos fazer a nossa prece, vamos orar. Vamos fazer uma respiração mais profunda. E vamos visualizar nas nossas mentes uma canção de paz, uma canção de fraternidade, em ritmo de entendimento, de ternura. Vamos visualizar as pequenas maravilhas da natureza, as flores miúdas do campo, não os espinhos, a urze, a terra justa. Vamos visualizar em nós a fé, a caridade, não a indiferença. Vamos convidar-nos para o trabalho edificante nesta vida que é o hálito do Pai Celeste que tudo sustenta. Vamos visualizar Jesus ao nosso lado, a dizer-nos assim: se eu pudesse doar algo aos que ficam, deixaria as noites de luar para os que amam, as praias de sonho para os que têm sede de beleza, as flores da campina para os que pesquisam e as montanhas da fé para os que meditam, dizendo-lhes: amai, porque só o amor permanece, fruiu em toda a sua grandeza. E que possamos, todos juntos, elevar também os nossos pensamentos a todos aqueles que se encontram aqui esta noite em busca de auxílio, em dor, em sofrimento. Que possamos, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, auxiliá-los na próxima fase dos trabalhos, e que possamos sempre emitir essas preces de amor por todos aqueles que são muitos, grupos grandes que se encontram neste lar em tratamento. Que sejamos, Pai, instrumentos da Tua paz e mãos do Teu amor. Agradecemos à cobertura espiritual deste lar por todo o amparo, por todo o seu trabalho. Que nos perdoem as nossas pequenas limitações e que nos continuem a incentivar e a dar a mão. E que cada um de nós possa dar a mão ao que está ao seu lado. Muito obrigada a todos, uma boa noite e uma excelente semana.